Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar-se. Eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém. Eis que, nos diz São Mateus, evangelista e apóstolo, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém. O autor sagrado utiliza essa expressão para demonstrar uma certa surpresa, para demonstrar que há nessa visita dos reis magos ao menino Deus algo de extraordinário, de surpreendente. De fato, há nessa visita e adoração dos reis magos ao divino recém-nascido algo de admirável e algo de paradoxal. Paradoxal, sobretudo, quando comparamos a ação dos magos com o comportamento dos judeus. Como não se admirar e como não se dar conta do paradoxo? Que venham reis pagãos vivendo em meio ao culto de falsos deuses, mas que não venham os príncipes dos judeus, os sacerdotes e grande parte do povo. Como não se admirar que desça do céu o pão vivo em Belém, que significa a casa do pão, e que não venham os judeus. Se os filhos não comem, o alimento é dado aos cães. Se não vieram os judeus, vieram os magos, vieram os pagãos adorar nosso Senhor para se converterem a Ele. Os pagãos tratados muitas vezes como cães por alguns dos judeus. Esses pagãos que vão se tornar o novo povo eleito, que vão formar a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, os gentios convertidos a nosso Senhor vão formar a igreja de Deus, dado que grande parte dos judeus recusou o Salvador. Antes de considerarmos o que há de admirável e paradoxal na visita dos reis magos, é bom nos lembrarmos de quem eram esses reis magos. Mago, no Oriente Antigo, significa a mesma coisa que sábio na Roma Antiga, filósofo na Grécia ou escriba em Israel. Portanto, os magos não eram astrólogos, nem adivinhadores, nem feiticeiros. A graça de serem os primeiros gentios a adorar Cristo não poderia ser dada a adoradores do demônio, como são os astrólogos, os adivinhadores, os feiticeiros. E era comum naquela época que os sábios fossem também governantes, ao menos de uma parcela do povo. Por isso são chamados de reis magos. Os magos eram então sábios que praticavam a lei natural, cultivavam a boa ciência, em particular a astronomia. Sabiam então, auxiliados pela graça, que a estrela que surgiu no céu era a estrela do Messias. Como eles mesmos dizem, vimos sua estrela no Oriente. Os reis magos sabiam que não se tratava de um fenômeno natural, mas de uma estrela milagrosa, a estrela anunciada pelos profetas. Eis que os reis magos, que não conheciam nada ou quase nada do verdadeiro Deus, reconhecem o Deus feito homem e nascido no estábulo. Enquanto não reconheceram os sábios dos judeus que tinham os livros com todas as profecias. Os cegos viram e os que tinham olhos não viram. Os pagãos que por essa cegueira eram comparados ao boi e ao asno, reconheceram o seu dono, reconheceram o seu Senhor, o seu Deus. Os judeus tinham todas as profecias, sabiam o tempo e o lugar em que ia nascer o Messias. Os próprios reis magos deram um indício disso e os próprios judeus indicaram aos reis magos onde deveria nascer o Messias, mas não quiseram os judeus reconhecê-lo.
Os magos, guiados exteriormente pela estrela milagrosa e interiormente pela graça, chegaram ao menino Deus. Os judeus, tendo olhos, não quiseram ver. Que paradoxo! Uns, apesar da ignorância, estavam bem dispostos, dóceis para receber a graça. Os outros, com instrução, queriam mais a própria vontade do que a vontade de Deus. Tornaram-se cegos. Eis que os magos reconheceram e adoraram Cristo, Filho de Deus, deitado no presépio, gemendo, pequenino, entre o feno, esquecido de todos, entregue à suma pobreza, sem fazer milagres e sem falar ainda. Enquanto os fariseus e os sacerdotes dos judeus não reconheceram aquele que depois fez tantos milagres estupendos, que viveu a vida mais santa, que pregou tantas coisas celestiais. Não quiseram reconhecer aquele que foi indicado por São João Batista, pelo velho Simeão, pela profetisa Ana. Não só não o reconheceram, mas o crucificaram, apesar de tudo isso. Que paradoxo! Os magos procuraram Cristo não na opulência e nas delícias, mas na pobreza e no desprezo. Estimaram a humildade, o desapego dos bens desse mundo e o desprezo do mundo. Amaram tudo isso e abraçaram tudo isso. Encontraram então Cristo. Quantos de nós ainda procuramos Cristo nos bens desse mundo, nas delícias, nas honras? Eis que os magos vieram de muito longe até o menino, prostraram-se diante dele e receberam dele a luz da fé. Onde já se viu que homens tão sábios venham a uma criança para que ela os ensine, e que venham de tão longe para isso. Não eram orgulhosos, não estavam cheios de uma ciência que infla, mas de uma ciência que sempre ordena tudo a Deus. E os doutores da lei e fariseus tinham tanta ciência da lei e das Escrituras, mas era no fundo uma ciência de modo muito humano, sem ordenar a Deus. Sabiam, como já dissemos, o tempo e o local do nascimento do Messias. Ouviram isso dos próprios magos, que ele já havia nascido. Estavam tão próximos e nem sequer moveram um pouco os pés em direção a Belém. Era uma ciência orgulhosa que impedia a graça. Quantos de nós temos uma ciência que incha e que não nos ordena a Deus? Eis que os magos ricos vêm aos pés do menino Deus para adquirir o reino dos céus. Admirável esse fato. Lembremo-nos do que diz nosso Senhor. É mais fácil um camelo passar pela agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Os magos eram ricos e foram ao pobre menino e vieram de tão longe. Eram ricos com ricos presentes, mas não colocavam a esperança no dinheiro, nem estavam apegados aos bens desse mundo. Ordenavam os bens materiais ao bem espiritual, à vontade de Deus. Como diz o livro do Eclesiástico, bem-aventurado o rico que foi encontrado sem mancha, que não foi atrás do dinheiro, nem colocou sua esperança no dinheiro e nos seus tesouros. Quem é esse? E o louvaremos. Assim, caros católicos, eram os reis magos. Assim devemos ser nós com os bens materiais. Eis que os magos vêm a Jerusalém e anunciam nela o nascimento do Messias prometido aos judeus. De fato, ao perguntar onde o rei dos judeus, onde estava o rei dos judeus que nasceu, anunciaram a vinda do Messias, o seu nascimento aos próprios judeus. Os judeus dizem, então, onde devia nascer o Messias, mas ninguém os segue, como dissemos, ninguém moveu os pés para ir até Belém. Continuam, então, os reis magos
sozinhos pelo caminho até chegar em Belém. Eram 3 reis vindos de tão longe, com tão preciosos presentes, mas ninguém os seguiu para ir adorar o menino Deus. Por outro lado, paradoxo, tendo o rei Herodes se perturbado com o anúncio do nascimento do Messias, toda a cidade de Jerusalém se perturbou com ele. Ninguém seguiu os 3 reis, mas a cidade inteira seguiu Herodes na sua perturbação. Assim nos diz a Sagrada Escritura. Temos aí, caros católicos, o poder do mau exemplo, sobretudo daqueles que têm algum posto de comando na sociedade, no seu trabalho, na família, sobretudo. Pelo pecado original, muitas vezes somos mais atraídos pelo mal do que pelo bem, principalmente quando temos diante de nós o mau exemplo de um superior. Que rei é esse que vem adorar os 3 reis do Oriente? É o Rei do céu que gerou aquela estrela milagrosa para guiá-los até Ele mesmo. É o Rei dos céus que os anjos vêm adorar. Rei da terra que os animais, os pastores e os magos também vêm adorar. Rei desde toda a eternidade e desde o seu nascimento. Rei dos reis, Deus e homem. Rei pacífico, rei a quem servir é reinar. Aquele que serve a Cristo reina com ele, reina sobre o demônio, reina sobre o mundo, reina sobre o pecado, reina sobre as suas próprias paixões. Aquele que serve a Deus reina já nessa terra para reinar com ele e sob ele eternamente no céu. Adoremos, caros católicos, ao Rei dos Reis, submetendo-nos inteiramente ao seu suave império. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.